Salve, galerinha, salve meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa o horário que você esteja vendo esse vídeo, o que importa é que você sempre seja e sempre se sinta muito bem-vindo ao canal Mais História com Paulo Telles, um canal dedicado a trazer para vocês análises políticas, sociais, econômicas, como também lhe dar ferramentas e repertório para compreender a complexidade do mundo que te cerca, envolvendo aí elementos nacionais, locais, regionais e internacionais. É também um canal dedicado para a resolução de questões do Enem, um canal que vai preparar os alunos e as pessoas que vão fazer vestibulares, seja vestibular tradicional, seja vestibular do Enem, e, é claro, ter o melhor desempenho possível. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e, é claro, acompanhe as nossas atividades, os nossos trabalhos digitais e virtuais. E se você puder e quiser nos ajudar, basta acessar esse QR Code aqui e contribuir com qualquer valor que será muito bem-vindo para remunerar melhor a nossa equipe e aprimorar os nossos conteúdos e os nossos materiais. Mas, sem enrolações, vamos à temática de hoje, 2026. Quem irá subir a rampa do Palácio da Alvorada? Quem irá se tornar presidente do Brasil? Será que Lula vai ser reeleito? Será que nós teremos novas figuras na corrida eleitoral? Pois bem, o cenário está aberto, a corrida começa já agora em 2025. Bom, como eu havia dito, 2026 nem chegou ainda, estamos em 2025 e já se fala numa corrida eleitoral. Já se questiona, por exemplo, se Lula irá se candidatar a uma eventual reeleição e, caso ele não se candidate, qual será o seu substituto. É bem verdade que nós temos outros nomes que já se apresentam como potenciais adversários do atual presidente e que almejam ali, de algum modo, quem sabe, surpreender a corrida eleitoral e fazer aquilo que é tão almejado, que é subir a rampa do Palácio do Planalto ou do Palácio da Alvorada. É bem verdade que política é o momento, e a gente tem dito isso muitas vezes aqui para vocês, com análises que sempre buscam trazer muita seriedade na compreensão dos fatos. Se a gente analisa a perspectiva de hoje, apesar da queda de popularidade do governo Lula, ele vai ter muitos números para apresentar na sua campanha eleitoral, caso decida se candidatar à reeleição. Afinal de contas, o Brasil está apresentando números relacionados a uma grande queda do desemprego. O desemprego no Brasil está num percentual muito baixo, menos de 7%. A inflação, apesar de ter um indicativo para alta, ainda continua moderada, a inflação de menos de 5%, um crescimento industrial interessante, um crescimento econômico de 3,8% do PIB e números muito positivos. No entanto, como diria Maria da Conceição Tavares, saudosa economista, o povo não come PIB, as pessoas não comem PIB. Apesar de Lula ter trazido números interessantes para a economia em termos macroeconômicos, ele ainda não conseguiu fazer com que esses números alcancem a mesa do trabalhador. E diante do cenário climático, produtivo, diante de um cenário macroeconômico marcado pelo agronegócio, que prioriza as exportações em detrimento do abastecimento interno, é evidente que nós temos uma alta de alimentos que tem sangrado a popularidade do governo. Além disso, é importante lembrar que, muito embora Lula tenha apresentado um crescimento na taxa de desemprego, na taxa de emprego, se ele tem diminuído a taxa de desemprego, esses empregos que são gerados são empregos muitas vezes precarizados, muitas vezes sem grandes garantias. E fórmulas antigas, como, por exemplo, bolsas que são concedidas e que têm, obviamente, o seu mérito e que têm trazido resultados positivos, elas aparentam demonstrar um certo esgotamento da sua capacidade de solucionar problemas que são muito profundos e enraizados e também de alavancar votos para o governo. Bom, é claro que Lula é raposa velha, Lula está na política já há um bom tempo e é claro que ele com certeza deve estar analisando todos esses fatores. Por exemplo, ao criar uma política de concessão de crédito a juros mais baixos para as camadas populares, especialmente o trabalhador CLT, ele está sinalizando que ele pretende realizar políticas para esses indivíduos. É bom lembrar também que Lula tem
ao seu lado reformas econômicas que estão para serem aprovadas, seja a reforma tributária, que já deu indicativo que vai ser aplicada a partir de 2026, e até mesmo a isenção do imposto de renda para pessoas que têm uma renda de entre 5 a 8 mil reais. Essas políticas foram acusadas de serem eleitoreiras, acabaram incomodando muito setores do mercado financeiro, mas o governo aparentemente não está dando muita trela para esse tipo de crítica, que é realizada muitas vezes por jornais como o Estadão, como Folha de São Paulo e toda uma ala liberal que a gente chama de Faria Limas. É bem evidente que essa ala já tem candidato, né? E aparentemente é o Tarcísio, governador de São Paulo. O que nós não sabemos, e não dá para afirmar agora, é se Tarcísio vai ter capilaridade política a ponto de alavancar votos do Nordeste e de partes do Sudeste que vão para além dos muros de São Paulo. É bom lembrar que tanto no Norte como no Nordeste, o PT e o governo Lula são muito fortes. E eles têm sim números de votos no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. E Tarcísio somente conseguiria peitar Lula se o governo Lula estivesse em franca decadência e, além disso, houvesse uma combinação de fatores que conseguissem trazer os votos do Bolsonaro para ele. Bolsonaro, inclusive, que está no limbo, né? No momento atual, inelegível, dando grandes indicadores que ele vai acabar sendo preso, mas a partir do que vai acontecer, a partir daí, o que vai acontecer após isso é mistério. Eu não acredito muito num Bolsonaro forte o suficiente para disputar eleições, até porque no momento atual ele nem pode. E mesmo que ele dispute as eleições, é bom lembrar que Jair Messias Bolsonaro perdeu as eleições para Lula, mesmo estando no poder. Diante disso, é muito difícil acreditar que ele iria vencer Lula, que agora está com a máquina na mão. Bom, em contrapartida, se questiona se Lula vai se candidatar à presidência, não só por conta da sua idade, como também por conta do seu desgaste e, é claro, da necessidade muito clara e óbvia de apresentar um sucessor, o que também é um problema para o PT. Se de um lado o Bolsonaro não formou sucessores, tampouco Lula conseguiu fazê-lo. Muito se fala do Haddad, que é uma figura que tem pouca popularidade e tem sido desgastado por conta das medidas econômicas, e também se fala, por exemplo, na possibilidade de um Flávio Dino, ou quem sabe até mesmo Jacques Wagner. Bom, o nome não está definido e eu, particularmente, duvido muito que Lula vai abrir mão da sua candidatura. Há outras figuras que podem aparecer e podem até surpreender no cenário eleitoral. Não a ponto de vencer, mas a ponto de disputar votos, como é o caso do Ronaldo Caiado e como é o caso do Ciro Gomes. Esses indivíduos que aparecem como terceira força, Ronaldo Caiado de centro-direita e o Ciro Gomes de centro-esquerda, vão ter oposição das suas próprias alas ideológicas. Por exemplo, o PT e a esquerda não olham com bons olhos para Ciro Gomes. Já a extrema-direita bolsonarista também não olha com bons olhos para Ronaldo Caiado. É bem verdade que a extrema-direita só tem olhos mesmo de fato para Jair Bolsonaro, e enquanto não houver nenhuma decisão definitiva sobre a sua prisão, mesmo ele estando inelegível, ainda irá se alimentar a esperança de que ele poderá, quem sabe, se candidatar à presidência. Bom, se a gente pega esse macro cenário político interno e soma a questões externas, como, por exemplo, a posição do governo Trump, a posição da União Europeia, a posição do Sul Global. E eu já vou lhe antecipar. Para Trump e para a União Europeia, não é interessante um governo que tenha uma postura que deseje, de algum modo, autonomia ou que defenda, por exemplo, um cenário internacional multipolarizado, que é o caso do governo Lula. Então, já se espera, já se cria uma expectativa para que os Estados Unidos, de algum modo, atrapalhem, dificultem, enfraqueçam o governo Lula e qualquer potencial candidato que tenha essa visão de mundo, essa visão ideológica de mundo multipolar, e, evidentemente, não é interessante para o governo Trump que se mantenha no poder alguém que enxerga o Brasil como protagonista do Sul global, né, bloco, inclusive, que ele tem tentado de todas as formas enfraquecer. Por outro lado, para países como Rússia e China, ainda que eles não tenham
características de intervenção em países da América Latina, pelo menos não intervenção direta, é interessante sim para ele que o governo Lula vença ou que algum governo que tenha esse tipo de política vença. Bom, agora não vamos também analisar a China boazinha, os Estados Unidos malvados. Não. O que a China quer é que o Brasil seja o seu fornecedor de proteína animal e minérios. Evidentemente que negociar com os chineses é muito mais tranquilo para o governo brasileiro do que negociar com os norte-americanos. Afinal de contas, os chineses têm como prerrogativa, com os países que eles negociam, levar infraestrutura como parte da negociação. É claro que isso vai depender muito de como o governo brasileiro irá se portar. E aí, nesse caso, é preciso pensar em um governo que priorize os brasileiros sem que, para isso, prejudique os interesses nacionais, né? Sem que, para isso, prejudique, por exemplo, os interesses, né, que possam, de algum modo, atrapalhar o cenário nacional. O problema é que, quando você pega um governo que tem como objetivo priorizar os interesses nacionais, muitas vezes esse governo ele acaba priorizando os setores de uma elite econômica que não está nem aí para a população. É preciso encontrar um equilíbrio onde se encontre um governo que, ao mesmo tempo que potencialize as elites nacionais a ponto de tornarem elas competidoras, não esqueça das camadas populares e que promova as reformas sociais que são tão necessárias no nosso país. E, nesse caso, o governo Lula tem pecado bastante. E não é de agora. A gente se vê no próximo vídeo.